Sabe quando a gente sente uma coisa, mas não sabe bem o que é? Um alerta silencioso, uma mensagem que parece vir de um lugar bem fundo? Hoje, a gente vai tentar entender essa comunicação secreta do nosso corpo. É sobre aquele momento, aquele instante em que, do nada, o corpo todo entra em alerta. Não tem nenhum perigo real por perto, mas por dentro uma pergunta fica ecoando. O que está acontecendo comigo? Tudo começa assim, num piscar de olhos. Um instante. De repente, vem um aperto, uma tensão que parece não ter motivo. É como se o corpo parasse tudo, sabe? Esperando que a gente entenda o recado dele. É uma coisa quase imperceptível. Um micro-silêncio no peito. Uma pausa que ninguém ouve, mas que a gente sente com cada fibra do corpo. E aí, a respiração, ela dá uma congelada suave. É o corpo, com toda a sua sabedoria silenciosa, pedindo, quase suplicando, para a gente olhar para dentro. E é aqui que a gente começa a entender. O corpo não erra o alvo. Os alarmes que ele dispara não são por acaso, não são capricho. Eles são, na verdade, o eco de histórias que a gente viveu, de experiências que muitas vezes nem foram colocadas em palavras. E sabe o que é o mais curioso? O gatilho quase nunca está no presente. O que realmente desperta esse estado de alerta é o que o momento de agora nos lembra. É um eco do passado, mesmo que a gente não perceba conscientemente. Mas que gatilhos são esses, né? Às vezes são coisas minúsculas. Um cheiro que transporta a gente para outro lugar, uma expressão no rosto de alguém que nos desarma, um tom de voz que causa um arrepio, detalhes que a nossa mente racional até ignora, mas que o corpo nunca esquece. Então a gente entende que a reação não é sobre o agora, é sobre tudo aquilo que ficou guardado lá dentro. Todas as emoções que a gente teve que engolir, todas as vezes que foi preciso ser forte demais, rápido demais para sentir. E é muito importante dizer, isso não é um defeito, longe disso. É um mecanismo de proteção. Como ninguém nunca ensinou a gente a sentir, a processar tudo, o corpo na sua inteligência, criou um jeito de nos proteger, guardando as dores para a gente conseguir seguir em frente. E aí, claro, vem aquela dúvida, aquela vozinha na cabeça. Será que isso é imaginação minha? Será que eu estou exagerando? A resposta para essa pergunta, ela muda tudo. A resposta é não. Não é exagero. É uma reação real, legítima do corpo, que se baseia em memórias e em experiências que de fato aconteceram. Também não é drama, é a linguagem do corpo. É ele tentando traduzir em sensações aquilo que a nossa mente ainda não conseguiu colocar em palavras, não conseguiu decifrar. Então, se não é nada disso, o que é? Bom, é memória, é sensibilidade, é a marca de quem aprendeu a se proteger para poder continuar. No fundo, é a nossa força de sobrevivência em plena ação. Pensa nisso como um cabo de guerra silencioso. De um lado, a mente tenta apagar a dor, esquecer, para a gente poder seguir com a vida. Do outro, o corpo, ele decide guardar a memória. Não por vingança, de jeito nenhum, mas para nos proteger no futuro. Se esse alerta pudesse usar palavras, ele talvez dissesse algo assim: eu preciso que você me ouça, eu preciso que você me entenda. Por favor, eu preciso que você pare de fugir do que sente. E é aqui que a gente chega no coração de tudo isso. Esse alerta invisível, que às vezes pode até assustar, ele não é um inimigo. Ele é um convite. Um convite silencioso para a gente reconectar o nosso corpo com a nossa emoção. Para finalmente liberar aquilo que nunca foi dito. Para, enfim, dar voz aos sussurros que vêm de dentro. A verdade é essa. O corpo fala a língua das emoções, mesmo quando a gente não se dá conta. Ele é o palco onde a nossa história emocional se desenrola, ganha vida. Mas e se a gente for um pouco mais fundo? E se tiver uma pergunta por trás de tudo isso? Uma pergunta ainda mais profunda. E se esse alerta todo, que a gente sente na pele, nos ossos, não tiver uma origem física? E se não for algo que a lógica, que a razão, consiga explicar ou resolver? E se a origem for puramente emocional?
mas a manifestação, a sensação, for inteiramente no corpo. No nosso próximo encontro, a gente vai mergulhar exatamente nisso. Vamos descobrir juntos como a mente fala através do corpo e como a gente pode começar a decifrar as mensagens que a nossa própria história está tentando nos contar. Vamos conversar sobre uma sensação que talvez seja bem familiar. Aquele alerta que o corpo dispara e que parece que vem do nada. Uma sensação que começa bem aqui dentro. Assim, de repente, o corpo entra em alerta. Mesmo quando do lado de fora, aparentemente não tem nada acontecendo. Só que isso não é aleatório, sabe? Tem um motivo por trás. Pensa só, no meio de um dia completamente normal, sem nenhuma razão lógica, o peito aperta, a respiração de repente fica curta. Os músculos, eles se enrijecem como se estivessem se preparando para alguma coisa. É quase como se o corpo soubesse de um perigo que a nossa mente consciente ainda nem percebeu. E aí, claro, vem aquela pergunta interna, né? Aquela frustração, por que eu tô assim? Não era para eu estar sentindo isso agora. Mas e se a gente olhasse por outro ângulo? E se a gente partisse do princípio de que o corpo não dispara alarmes à toa? Que ele não cria essa tensão, a partir do zero. E que ele não entra em alerta por um simples acidente. Ele está sim reagindo a alguma coisa. Só que não é o que está aqui fora, é o que está aqui dentro. Essa reação, na verdade, tem um nome. É o que a gente pode chamar de um eco do passado. Sabe, um alerta que não vem de um período real, agora, no presente, mas sim de memórias guardadas, de padrões antigos, de experiências que o corpo arquivou, mesmo que a nossa parte consciente tenha se esforçado muito para esquecer. E é por isso que tantas vezes a gente sente aquele pânico sem uma explicação clara. A gente se acostumou a ouvir que é a ansiedade do nada, ou que é sensibilidade demais, ou aquele clássico é só relaxar. Mas a verdade do corpo, a verdade do corpo é outra. O corpo não exagera, ele é honesto. Ele percebe detalhes, nuances tão sutis que a mente racional simplesmente não consegue processar na mesma velocidade. E o que seriam essas nuances? Bem, às vezes são coisas quase imperceptíveis, sabe? Um tom de voz específico, um olhar que passa muito rápido, um silêncio que cai de repente, ou um lugar, um ambiente que tem um cheiro, uma luz que lembra alguma coisa. Pode ser até um pensamento que passou tão, mas tão rápido que a gente nem se deu conta. O corpo reagiu primeiro, ele sempre faz isso para proteger. E isso nos leva a uma ideia fundamental. O corpo, ele aprende as coisas antes da nossa consciência. E, da mesma forma, ele se lembra antes dela também. E é exatamente aí que o conflito interno começa. Primeiro, a mente tenta achar uma lógica, né? Tenta justificar a sensação. Quando não consegue, o que ela faz? Tenta ignorar, empurrar para debaixo do tapete. E no fim, o que sobra quase sempre é a culpa. A culpa por sentir algo que a gente não consegue nem explicar. Só que o corpo, ele não está pedindo justificativa. Ele só quer uma coisa: ser ouvido. Pensa que existe uma comunicação muito sutil acontecendo aí dentro. Uma linguagem que não usa palavras, mas sim sensações. A gente pode chamar de linguagem das sensações. Aquele aperto no peito, aquele frio na barriga, aquele alerta súbito. Isso, na verdade, não é fragilidade. É o corpo se comunicando. É como se a voz do corpo dissesse bem baixinho: olha, tem alguma coisa aqui dentro. Algo que não foi resolvido e é preciso prestar atenção. Então fica a grande questão, né? O que exatamente ensinou o nosso corpo a ler uma situação neutra como um sinal de perigo? A resposta para isso, bom, ela é a chave para a gente se entender de uma forma muito mais profunda.